Daniel, capítulo 11. Peço que, tendo encontrado o texto, que fiquemos de pé, em reverência à leitura da palavra. A partir do verso 2. Daniel, capítulo 11. Agora, eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles, fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá, nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Mas em lugar dele se levantará um renovo da linhagem dela, que avançará contra o exército do rei do norte, entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos, ele deixará o rei do norte em paz. Depois, este avançará contra o reino do rei do sul, mas voltará para a sua terra. Seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando, levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Este reunirá um grande exército, que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado, e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro. E depois de alguns anos virá com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá, levantará rampas de ataque e tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão forças para resistir. O invasor fará o que bem quiser, e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul, mas isto não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas delas. Mas um príncipe porá fim à arrogância dele, fará com que pague por isso. Então, voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais ser achado. Depois, se levantará em um lugar dele um que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele,
usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Despertará sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem à mesa dele o destruirão, o exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal e, sentados à mesma mesa, falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Fará o que quiser e depois voltará para a sua terra. No tempo determinado, voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a santa aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violarem a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus. Falará coisas terríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido, até se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas e aos que o reconhecerem. Multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por um preço. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios. E entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor, para destruir e exterminar muitos. Armará as suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, pois todo aquele que for achado inscrito no livro
Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e sele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros 2 estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1305 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Amado Deus e Pai, fala conosco. Através, Senhor, da Tua palavra, que ela possa nos encorajar, nos fortalecer, Senhor. Te louvamos, te bendizemos pelo Teu amor. Fala conosco, Espírito Santo, me usa conforme a Tua vontade e ministra, Senhor, as nossas almas. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, queremos, Senhor, nos alimentar de Ti nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar assento. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que revela o futuro. Você crê? Estava lendo um livro, falava de um povo lá na Romênia, era um grupo de crentes, eram também pentecostais, até que um irmão que estava há dias jejuando, ele simplesmente teve uma visão. Ele teve uma visão de um grande exército entrando por aquele lugar e tomando conta de tudo. Alguns chegaram a esnobar daquele rapaz, mas simplesmente outros provaram o que ele disse, oraram e sentiram: olha, eu creio que ele está falando, eu creio que Deus usou a vida dele para poder nos levar para outro lugar, para poder nos alertar. E então o que houve? Uma família, não somente uma, mas várias famílias da Romênia entenderam que o Espírito Santo havia falado sobre o futuro daquele país. Só que eles estavam em paz, eles estavam tranquilos, né? Ali não tinha passado por guerra ainda, ou qualquer coisa nesse sentido. E eles viajaram para os Estados Unidos. O rapaz, além de ter visto algo, uma onda de morte sobrevoando a Romênia, ele ainda viu um local que eles deveriam ir, que era os Estados Unidos. E aí, essa família chegou, acompanhou muitas famílias da Romênia, e meus irmãos, 3 anos depois, a Romênia foi invadida, porque começara a Primeira Guerra Mundial. Deus já estava falando ao seu povo, no meio da igreja, sobre aquilo que haveria de vir, para preservar o seu povo, para que o seu povo tomasse uma atitude diante do futuro. Nós não tememos o futuro, por quê? Porque se aprouver a Deus, Ele pode revelar, Ele prepara, Ele cuida de nós. E meus irmãos, nesse capítulo 11 e 12, nós vemos exatamente isso. Aqui do verso 2
né, esse capítulo 11, do verso 2 em diante, nós vemos essa situação da briga do reino do norte com o reino do sul. E só para os irmãos entenderem, Daniel, ele chegou na Babilônia, debaixo de Nabucodonosor, que era o reino babilônico. Aí passou o rei Beltesazar, que nós já vimos no início, que caiu. Passou o rei Dario, depois passou o rei Ciro, esses dois já persas. Só que depois vem aquele imperador Alexandre e domina tudo. Ele tem um grande império. E o que acontece? Quando esse rei Alexandre morre, o seu reino ele é dividido. E veja, tudo isso aqui é falado. Tudo isso aqui é falado. Verso 4, verso 3 e 4. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Aqui ele já está falando sobre Alexandre o Grande. Era o rei que conquistaria a Pérsia e daria continuidade. Veja, mas no auge do seu poder, seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade. Por que isso? Porque Alexandre não deixou descendentes, ele não deixou filho. Tem gente que vai dizer até que ele era homossexual, né? Por isso ele se relacionava com outros homens, então ele não deixou filho. E é interessante porque a palavra de Deus, anos já antecipava tudo isso. Quando Alexandre o Grande morre sem deixar filhos, o que acontece? Os seus generais, eles esmigalham o seu império. Ao invés deles se unirem, cada um quis a sua porção, e eles se dividiram, eles brigaram. E aí o que acontece? Esse reino do sul era um general que acabou dominando, e o reino do norte era um outro terreno que um outro general acabou dominando. Quando a gente ouve falar sobre Cleópatra, que dominou ali no Egito, ela também era uma grega, que fez parte ali, ajudou a rachar os territórios do Alexandre o Grande. E aí ele foca muito desse reino do norte, o reino do sul, que é a região de Jerusalém, é a região da Palestina. Tinha no reino do norte os Ptolomeus e no sul os Seleucidas. Ou o contrário, mas o que importa é que tinham esses dois. Só não me lembro se era um no sul ou no norte, mas eram os Ptolomeus e os Seleucidas. Um que veio de Ptolomeu e outro dos Seleucos, que eram generais, cada um virou um rei, e eles brigavam entre si. E por que ele fala da briga desses dois reinos? Porque é exatamente onde o povo de Israel estava. Era na região de Jerusalém. E esses reinos brigando, quem estava lá para pagar o pato era o povo de Deus. Por isso que ele fala, Deus já está avisando. E aí alguém pode perguntar, mas pastor, por que era importante Deus falar sobre isso? Porque veja bem, Daniel está na Babilônia. Ele estava ali ansiando 70 anos, ele já era um octogenário, já tinha 80 anos. E Deus aqui no fim do capítulo está prestes a cumprir a sua promessa de trazer o povo para de volta a Israel, de volta à sua terra. Mas Deus está mostrando para Daniel o seguinte, olha, eu vou cumprir a minha promessa, mas isso não significa que vocês vão ter vida mole, não. Eu vou cumprir a minha promessa, vocês vão voltar da Babilônia para Jerusalém, mas a luta continuará. Ainda haverá mortes, o povo ainda terá que ser firme na palavra, ainda haverão desafios. Às vezes a gente passa por momentos da nossa vida, por crises, né? Cada ser humano aqui passa por essas fases, altos e baixos. A gente passa por, às vezes, 2 anos que é só uma luta financeira, outra hora é 1 ano que é só luta com doença, e às vezes a gente ora tanto, Senhor, me livra dessa fase, e aí Deus livra, Deus dá a cura, mas viveram felizes para sempre, quer dizer que não vai ter mais problema? Não, daqui a pouco surge uma outra doença, daqui a pouco é uma dívida, daqui a pouco é um filho que se desvia, cada hora é uma luta. E aqui não era diferente. Deus já estava preparando Daniel e mais preparando o seu povo, para o povo não dar mole, para o povo continuar buscando a presença, porque não é porque Deus cumpriu a sua promessa de trazer de volta após o exílio, que o povo teria boa vida. E mais, Deus ainda
alerta o povo. Por quê? Porque haveria outras promessas a serem cumpridas. E é interessante, porque várias vezes, eu não sei quantos repararam, verso 27, verso 29, verso 35, verso 36, ele fala sobre tudo isso acontecer no tempo determinado. Deus tem toda a história escrita. Os altos e baixos, eles têm o tempo certo. E ele até diz que tudo isso aconteceria, e esses fatos históricos, que ele, aqui, meus irmãos, tem séculos que ele resumiu. Se você pegar o livro de Daniel, um livro de história, para ver esses acontecimentos, você vai ver que bate tudo certinho. Deus já estava revelando. Esse é um dos capítulos que Deus revela com mais detalhes ainda o futuro do que aconteceria. E isso para quê? Para encorajar o povo. A volta para a cidade de Jerusalém não era o fim da história. Deus ainda teria mais planos, mais histórias, mais lutas, mais vitórias para o povo dele. Tudo isso foi para encorajar o povo e para fortalecê-lo. Porque, mesmo que esse povo não tivesse boa vida ao voltar para Israel, esse povo fosse perseguido, verso 45, armarás suas tendas palacianas entre o mar glorioso e o monte santo, está falando do rei, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Deus está dizendo, o povo vai ser perseguido, o rei do sul, o rei do norte, entrarão em conflito, um pior que o outro, mas chegará o fim e Deus julgará. Mesmo que o povo passe por poucas e boas, Deus não perdeu o controle da história. Deus já está preparando o coração do seu povo para quando voltar para a terra. Deus aqui ele já está quase cumprindo a sua promessa. E Deus ele faz isso, ele nos prepara. Ele nos prepara. E é interessante porque ele diz sobre a questão do povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo, verso 32. Mais para frente, ele diz isso, verso 3 do capítulo 12, olhe comigo. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como estrelas sempre e eternamente. Ele está dizendo, olha, vocês vão voltar para Israel, vocês vão passar por lutas, mas há uma recompensa para aqueles que permanecerem fiéis. Tanto é que 2 vezes ele diz para Daniel, Daniel, siga o seu caminho, cumpra a sua missão, divulgue essa palavra para o povo continuar sendo fiel, para o povo pregar a palavra, para o povo se manter firme no testemunho. Do resto, Deus cuidará. Deus cuidará daqueles que perseguirão o seu povo, Deus cuidará daqueles que afligirem o povo de Deus, mas Deus já estava preparando, porque Deus sabia que a volta ao povo do povo para Israel não seria fácil. Imagine, você ora muito, Senhor, precisamos de um carro, é só luta, e aí Deus te dá o carro, e quando você recebe o carro, só dá defeito, falta gasolina, e batem no seu carro, fala, meu Deus do céu, o Senhor não cumpriu a sua promessa, Senhor, o Senhor cumpriu a promessa para fazer a gente sofrer mais ainda. Alguns poderiam interpretar assim. Quando Deus libertou Israel do Egito, alguns ainda reclamaram, por conta das aflições no deserto. Mas aqui Deus já estava preparando, vocês vão sofrer. Vai ter uma picuinha lá do reino do norte com o reino do sul, mas é por um tempo determinado. Fiquem firmes, Deus está cumprindo, ainda não é o fim. Tanto é que no capítulo 12, Deus já aponta para a eternidade. Deus já aponta para o último tempo, para de fato o fim. Para o fim, quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Antes disso, até no verso 1, ele diz,
Haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Aqui ele já está falando sobre o último tempo, quando Jesus voltar. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E alguém pode perguntar, gente, que livro é esse? Mas Apocalipse fala que Jesus, ele abriu o livro, e ele viu todos os nomes que estavam escritos no livro da vida. Aqui ele está falando para o grande dia. Aqui é uma comparação entre um tempo que viria, que seria de cumprimento de promessas, mas que também seria de lutas, mas ele fala sobre o fim dos tempos, em que o livro seria aberto, e que até lá, meus irmãos, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. A vida eterna, o inferno eterno, nós já vimos. Não foi invenção do Novo Testamento, ele já fala aqui, ele já fala, olha, os livros serão abertos, o juízo final acontecerá, Deus colocará fim à história, mas quanto a você, Daniel, sele esse livro. O selo, né, eles pegavam aquela vela, tinha a carta, fechava a carta, botavam um pingo de vela ali e botavam um anel para fechar. Então o anel que tinha um símbolo, quando o carteiro pegava, eita, esse símbolo é um símbolo real, não abre essa carta, porque se esse selo for violado, o rei vai mandar matar. Então o que ele está falando, é uma forma, né? Era quase que uma gíria do tempo deles, para dizer, guarde com valiosidade essa palavra no seu coração, não se esqueça, porque Deus julgará, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Guarde essa palavra. E ele diz por 2 vezes, siga o seu caminho, cumpra a palavra. Às vezes a gente ouve a palavra do Senhor, tem gente que fica com medo, ou a gente ouve alguma profecia ou alguma coisa e a gente fica paralisado. Mas, queridos, não é porque Deus revelou o futuro a Daniel, seja um futuro mais próximo, como o dia do juízo final, aqui no capítulo 11 e 12, que Daniel devia então parar no seu testemunho. Então eu não devo fazer nada. Não, siga o seu caminho. Nós devemos seguir o nosso caminho. Nós devemos ser firmes na palavra, firmes no procedimento. Nós devemos continuar a viver a nossa vida, dando bom testemunho, porque o grande dia chegará. Eu e você não devemos nos preocupar com o grande dia. Devemos nos preocupar em nos preparar hoje para o grande dia, porque quem trará Jesus de volta é Ele mesmo, é Ele quem voltará, Ele está cuidando de tudo. O que importa a nós é sermos fiéis a Deus hoje, e amanhã, quando acordarmos, sermos fiéis a Deus amanhã, darmos o nosso melhor. Tanto é que o anjo diz para ele, siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Não há nada, Daniel, que você possa fazer para mudar. Faça a sua parte, siga o seu caminho. Isso está selado, já está preparado para o fim. E é interessante, verso 10, muitos serão purificados, limpos e provados, serão testados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Alguém que é sábio aqui nessa noite? Você vai entender. Eu posso até falar esse verso em outras palavras. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aqueles que estão atentos à voz do Espírito Santo vão entender que precisam se preparar para o grande dia. Mas como o livro de Apocalipse já diz, muitos estavam casando, estavam dando em casamento, estavam pensando em festas, estavam pensando em curtição, e não perceberam que Jesus Cristo estava voltando. Precisamos, meus irmãos, discernir. Essa palavra, essa revelação do tempo do fim, não é para nos amedrontar, é para nos encorajar. Pois Jesus Cristo está voltando, temos que nos preparar. Se alguém vai visitar a sua casa, o que é que você faz? Você dá aquela disfarçada, pega a montanha de roupa,
de cima do sofá, joga para dentro do armário, passa pano em tudo, dá um jeitinho, joga a louça suja dentro do micro-ondas. Estou brincando, gente, não faça isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que se virar. A gente prepara a casa, a gente compra o que é de melhor, a gente toma um banho, passa um perfume. Se Jesus Cristo está vindo até nós, como será que nós estamos nos preparando? Será que se Ele chegar à nossa vida, Ele vai ter que tropeçar nos entulhos da nossa vida? Ou será que a casa vai estar arrumada? Como será que nós estamos nos preparando? Devemos seguir o nosso caminho. Bem-aventurado que espera e chega até 1305 dias. Até hoje os teólogos debatem sobre a questão desse tempo. A questão é: bem-aventurado, feliz é aquele que espera o tempo determinado do Senhor. Descansa o seu coração, Deus é soberano, Ele voltará. Do resto, Ele cuida da história, Ele dará juízo aos governantes. O que importa a nós é sermos fiéis. Daniel já era um senhor, estava ali talvez com a sua bengala, ansioso, meu Deus, e agora? Deus falou: Daniel, continue dando testemunho. Do resto, a história, Deus continuará escrevendo. Ninguém aqui, meus irmãos, é insubstituível. Mesmo depois que nós morrermos, Deus levantará alguém para continuar a obra que começamos. Nós temos que confiar em Deus. Se nós morrermos hoje, às vezes a gente pensa: Senhor, se o Senhor me levar hoje, como minha filha ou meu filho vão se converter? Como será da minha casa e essas áreas que ainda precisam de mudança? Meus irmãos, se Deus conduz a nossa história, Ele não deixará ninguém órfão. Ele levanta pregadores, Ele envia profetas, Ele envia pastores. Deus continuará cuidando da história, até que o tempo do fim chegue. O que cabe a nós é seguirmos o nosso caminho em fidelidade ao Senhor. Deus cumpriria os seus propósitos na história. A história continuaria, ainda haveriam lutas, mas devemos seguir o nosso caminho. Deus cumpriria a grande promessa de mais de 70 anos de voltar para Israel, né, no caso do povo, mas ainda haveriam lutas. E tudo isso, o povo de Deus leria com o objetivo de ser fortalecido. Deus não nos abandonou. Deus já está nos preparando para o fim, e ao falar do fim, Ele já está dizendo que Ele está lá, Ele está preparando tudo. Como é que diante de um fato desses, a gente pode ficar ansioso, desesperado de forma alguma? Nós devemos ser realistas, e Deus aqui estava sendo realista com Daniel. Prepara o lombo, vai ser duro, vocês vão apanhar, vai ter a briga dos reis. Deus estava, ao invés de trazer ilusões, Deus estava preparando o povo para sofrer. Deus estava sendo realista. Nosso dever como igreja do Senhor é preparar o mundo. Tem gente que diz que o mundo vai melhorar cada vez mais. Não vai. Tem pastores que de púlpito só pregam bênção, bênção, bênção. Meus irmãos, até que o tempo do fim chegue, haverá luta, haverá perseguição, haverá morte. Temos que ser realistas com o povo do Senhor, mas fazer como Daniel, seguir o nosso caminho em fidelidade, em perseverança. Deus está conduzindo a nossa história. Deus revela o fim, mas não é para nos derrubar, não é para semear ansiedade, pelo contrário, é para nos preparar. É para nos preparar. Vi uma mãe que levou uma criança para tomar vacina, e ela não disse não vai doer, que é quase... A criança fica frustrada: não vai doer, tem certeza? Não vai. Quando enfim ela abre o olho: meu Deus do céu, você disse que não ia doer. Mas eu já vi um pai que falou: olha, vai doer sim, mas você é forte, fique firme, não chore, vai entrar na carne, mas você vai conseguir, você vai ver que você é capaz de resistir à dor. E a criança, ainda meio com medo: tá bom, pai, mas ela conseguiu resistir. Deus nos revela o fim, é para nos proteger. Não é para lançar desesperança ou ansiedade, mas é para trazer paz. É como quem diz: eu estou cuidando de tudo.
Jesus Cristo voltará, meus irmãos, e Ele já preparou tudo. Ele é o maior interessado na vinda dEle. E glória a Deus por isso, porque Ele vai voltar, não haverá mais morte nem pecado. Essa lista aqui, pode ter certeza, será uma das últimas, porque não haverá mais enfermidade, não vai ter mais hospital. Eu que sou enfermeiro vou ficar desempregado no céu, porque não vai ter mais doença. Aleluia! Deus é bom, Ele está preparando tudo. E o livro de Daniel é esse lembrete para o povo do Senhor. Seguir o seu caminho, podem passar reis, se levantar impérios, não importa quem é o nosso rei, não morre, é Ele quem conduz a história. Seja em Israel, seja no exílio, é Ele quem cuida da nossa vida. O que importa a nós é sermos fiéis. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Oh, Senhor, muito obrigado, porque o Teu Santo Filho está voltando. Senhor, quantas informações o Senhor não trouxe através do Seu servo Daniel, que são para nos edificar, que são para nos encorajar, que nos desafiam também. Senhor, se conosco nessa noite, nos ajude, meu Deus, a olhar para o Deus que conduz toda a história. Nos ajude, Senhor, traz paz ao nosso coração. Nós olhamos os jornais e ficamos ansiosos, ficamos, Senhor, com medo até de sair de casa, mas, Senhor, és Tu quem conduz a nossa vida, és Tu, Senhor, quem nos protege. Oh, Senhor, guarda cada um aqui. Livra-nos, Senhor, do mal, traz a Tua paz, ministra aos nossos corações, nos ajude a seguir o nosso caminho como um povo santo, nos ajude, Senhor, a seguir o nosso caminho, Senhor, com fidelidade, até que o Senhor volte, renova a nossa força, para sermos santos e firmes no nosso testemunho, uma igreja, Senhor, comprometida com a Tua palavra, o Teu Evangelho, até o dia em que o Senhor venha, para julgar os vivos e os mortos. Senhor, se conosco, Te louvamos por Jesus Cristo, volta, Senhor, não Te demores, como ansiamos, meu Deus, por esse dia. Oh, Senhor, mas que até lá, que possamos ser fiéis a Ti, vendo a Sua segunda vinda ou não, que possamos cumprir a nossa missão, como Daniel, já um velhinho, Senhor, também cumpriu a missão dele, foi fiel a Ti até o dia da sua morte. E como a própria palavra disse, no fim ele se levantaria e receberia a herança. É o Senhor quem nos ressuscitará, é o Senhor quem nos recompensará. Glórias a Ti, Senhor. Podemos morrer na Tua presença, sabendo que um dia ouviremos a Sua voz e voltaremos à vida para todo sempre. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso demais. Não devemos, Senhor, ter medo da morte, porque o Senhor venceu a morte, e tudo isso através de Jesus Cristo. Oh, Senhor, se conosco nessa noite, nós Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero chamar aqui